Pensei que era Nusman. Senador Eduardo Suplicy, que preside essa sessão, senhoras e senhores senadores. Fizemos, senador Eduardo Suplicy, na manhã de hoje aqui, um importante debate sobre os caminhos para o Pacto Federativo. Não só Vossa Excelência, como o senador Ricardo Ferraz, senador Aloysio, que tem também tido um papel destacado nesse debate. Lembrando que a importância desse momento hoje de manhã é no sentido de pautarmos agora o que fazer, senador Ricardo Ferraz. Eu insisti na sessão e quero aqui na tribuna voltar a tocar nesse tema. Não há mais oportunidade para diagnósticos, para leituras pontuais ou para leituras da conjuntura. O que exige a conjuntura agora é exatamente uma postura por parte do Senado da República em relação a esses 4 pontos que eu quero citar aqui. Primeiro, em relação ao ICMS, que nós aqui adotamos uma postura de um debate, ausculta, várias audiências com a presença de secretários de Estado, secretários de Fazenda e até governadores, senador Ricardo Ferraz, diversos governadores representando todas as regiões do nosso país. Então o ICMS é importante, fundamental. O ICMS é a base decisiva, é a base angular de toda a arrecadação dos estados. No estado da Bahia, por exemplo, senador Ricardo Ferraz, vamos falar assim, dos 20 bilhões da receita corrente líquida, 15 vem do ICMS, 5 vem do FPE, 5 vem do FPE. Então não é qualquer coisa. Portanto, quando falamos em reescalonar, alterar essa realidade de 27 ICMS espalhados pelo Brasil, senador Aloysio, não podemos fazer isso sem o colchão, sem um fundo. Ora, que expectativa eu posso passar para um Estado que busca mexer na regra do ICMS para lhe permitir aumentar a arrecadação, fazer o planejamento econômico, apontar o caminho desse desenvolvimento econômico, com base em quê? Batendo de novo na porta do Ministério para aumentar o PAF, para ver se eu tomo mais empréstimo? Aí a gente vai ter que alterar já a lei da dívida, que nem sequer chegou aqui ainda. Então, na realidade, a questão do ICMS não é descolada, ela não pode ser sozinha. Resolvemos o problema 7.4? Sim, 7.4 e depois. Outra questão fundamental, senador Ricardo Ferraz. Quando um Estado atrai uma empresa para a sua terra, para tentar produzir, é necessário que o Estado apresente, para além da infraestrutura, estrada, água, benefícios, o que é possível essa unidade de produção extrair vantagens para o seu negócio. Por exemplo, inovação, mercado, a possibilidade de acesso a insumos, inclusive do ponto de vista da sua produção local, para reduzir custos para essa empresa. É isso que vai resultar, senador Aloysio Nunes, num produto mais barato e, obviamente, na circulação de recursos da economia local. É essa a cadeia. Mas para fazer isso, eu não faço só mudando a alíquota. A alíquota é um número facial, ou até, eu brincava agora há pouco, como diz um dos trechos de o último discurso do grande ditador de Charlie Chaplin, que ele diz assim: falamos em demasia e sentimos bem pouco. O negócio do ICMS é isso, a gente vai ficar falando muito e vai fazer bem pouco. Porque eu só vou dizer trocar 7 por 4, trocar 7 por 4 é fácil. Chega lá e manda, agora vai ser 7 aqui, 4 acolá. Aí todo mundo agora fica com 7. O que vem sai o que é origem e destino. Essa equação, senador Agripino, é fácil. O difícil é saber o seguinte: agora, com essa nova equação, qual é a minha base para suportar isso? Como é que eu vou compensar as perdas oriundas dessa alteração? Como é que eu vou sustentar o meu planejamento econômico para enfrentar esse novo cenário de arrecadação para me permitir crescer? Porque senão não adianta reduzir a alíquota se eu não entrego nenhum alento para o crescimento da arrecadação. Ninguém vai querer entrar, é óbvio. Claro, os estados vão querer a história do farinha pouca, meu pirão primeiro. Se é para correr risco lá adiante, eu prefiro permanecer como estou.
Por isso que quando nós discutimos aqui que essa questão tinha que ser casada com o fundo, senador Aloysio, era exatamente por isso. E o que me foi dito na época é que espera aprovar a resolução, depois vota a MP 599. Eu disse, isso não vai dar certo, gente boa. O fundo, ele não é o fundo do poço, ele é o colchão, ele é a base angular, ele é o pressuposto básico para você orientar a mudança das alíquotas. Ele é a rede de proteção, por isso que eu chamo de colchão. Na hora que o Estado for cair, não cai no chão. Baixou a alíquota, cai no colchão. Cai exatamente nessa rede de proteção. Então o que temos que fazer, senador Aloysio? Eu acho que é fundamental o Senado tomar a decisão. Então nós temos que decidir sobre essa questão do ICMS, mas temos que, de forma muito enfática, decidir como é que nós vamos marchar em relação a essa questão do Fundo de Compensação, do Fundo de Desenvolvimento. E o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção é da convalidação. Nós precisamos discutir isso. Porque senão fica aquela história, não, um Estado quer aqui, outro quer acolá. Mas nós precisamos tratar as situações existentes e precisamos preparar o caminho do futuro. E fechando essa questão, nós temos que resolver aí, já que foi votado do outro lado e falta vir para cá, a questão das dívidas de estados e municípios, para a gente orientar de uma vez por todas essa questão. Saio da sessão até mais animado, senador Aloysio, mas ainda na pressão. E aí eu faço questão de fazer chamamento como fiz durante a sessão aqui, senador Jorge Viana. O senador, presidente dessa casa, ousou pautar aqui por diversas vezes semanas, que ele chamava de semana de esforço concentrado. Esse tema tem que entrar no esforço concentrado. Vamos marcar aqui como é que nós vamos caminhar para essa questão. Porque se virarmos o ano de 2013 sem uma definição sobre esse tema, nós só teremos oportunidade de debater essa matéria efetivamente no ano de 2015. O que, consequentemente, nos levará para a apreciação, ou melhor, para experimentar esse novo cenário no ano de 2016. Então, portanto, urge fazer isso. Agora chegou a hora do Senado fazer a sua parte. Está aqui, ó, na mão do Senado da República, poder discutir. Não precisa mais chamar ninguém de fora, não precisa fazer mais mesa de debate, não estou tratando ninguém com desrespeito. Tudo que nós tínhamos que escutar, já escutamos. Agora, façamos. Agora, votemos. Agora, realizemos. Os senadores são, inclusive, na sua maioria aqui, inclusive composta de ex-governadores, de ex-prefeitos, de gente com experiência, como esse que está sentado na cadeira aí na presidência agora, 2 vezes governador do estado do Acre. Então, portanto, senador Jorge Viana, depois dessas auscultas todas, nós temos condição de decidir. Decidir para tirar essa angústia, para tirar esse estrangulamento, para sair dessa situação que estados e municípios se encontram. Portanto, apontar um caminho que nos dê conforto, segurança, inclusive a segurança jurídica, para que a gente possa tratar essa matéria no que diz respeito ao que está no STF. Vossa Excelência me concede uma parte. Acho que é fundamental a atitude nesse momento, agora, por parte do Senado Federal. Darei uma parte a Vossa Excelência e assim que o senador Ricardo encerrar, eu encerro a minha participação na tarde de hoje. Senador Walter Pinheiro, uma das mais relevantes razões, entre tantas outras, que precisa mover o Senado da República na direção de produzir um resultado para que, de novo, na omissão do Congresso Nacional e do Senado da República, o Supremo Tribunal Federal, de novo, não legisle em torno de um tema que é típico, que é natural, que é da natureza do parlamento. Isso tem se repetido dia após dia, na ausência de uma determinação que nos faça nos mover desse lugar comum que nós estamos há muitos meses aqui no Senado da República, diante da iminência da súmula vinculante 69, que tem causado extraordinário temor, insegurança jurídica, paralisia em um conjunto muito grande de empreendedores, não apenas brasileiros, mas empreendedores de outros países que adotaram o nosso país para desenvolver aqui as suas atividades e contribuir com o nosso país.
Ocorre que nós estamos diante ainda de uma incerteza muito grande, porque queremos sair da insegurança jurídica, mas com intensidade nós estamos vendo somar vozes de que o PLS 106, que nós estamos analisando na Comissão de Assuntos Econômicos, contém um flagrante vício de origem. Pode o Senado da República, pode o Congresso Nacional tomar a iniciativa de estruturar fundos, de estruturar a organização administrativa, sabendo como nós sabemos que a Constituição Federal assegura essa iniciativa como iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Nós precisamos, portanto, concentrar as nossas energias em torno de um debate que possa ser minimamente sério e que possa, no mínimo, produzir segurança jurídica. E não há como nós avançarmos na discussão e no debate em relação à reforma do ICMS. Eu venho de um Estado incentivado, mas eu venho de um Estado que utilizou os incentivos com responsabilidade e mirando sempre na austeridade fiscal. Tanto é, senador Walter Pinheiro, que quando nós exercemos o governo do Espírito Santo, eu como vice-governador, ao final do nosso mandato nós fomos ranqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional como Estado brasileiro com maior capacidade de investimento com recursos próprios proporcional à nossa arrecadação. Então, no Espírito Santo, nós incentivamos com responsabilidade. Mas eu admito que existem distorções na utilização dos benefícios fiscais. Eu defendo, sou um militante da competição fiscal. A saudável competição fiscal que os estados devem produzir. Portanto, não há como avançar, creio eu, no debate que estamos prontos para fazer e votar no plenário, da reforma do ICMS, na redução das alíquotas, sem que nós tenhamos uma garantia dessas compensações e desses fundos. E a garantia está na avaliação que precisamos fazer se o Congresso brasileiro, se o Senado da República tem ou não a prerrogativa de tomar essa iniciativa. A meu juízo, não tem. Portanto, não é vero, portanto, não é sério esse debate que estamos fazendo. É um debate para inglês ver. A meu juízo, o governo federal precisa liderar esse movimento para que nós possamos chegar a bom termo, e nós temos tudo para chegar a bom termo. O ministro Guido Mantega fez hoje aqui uma apresentação, a meu juízo, muito completa, estabelecendo quais são as premissas, quais são os marcos, e quero crer que é em torno desses marcos que nós precisamos botar de pé uma discussão que possa produzir efetividade. Mas eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo tema que traz para debate nesta tarde de quinta-feira no plenário do Senado. Senador Jadiana, vou conceder uma parte ao senador Aloísio, mas sem antes dizer, senador Ferraço, a Vossa Excelência, que esse foi o ponto, viu, senador Ferraço, da minha indagação ao ministro Guido Mantega. Foi o ponto principal da minha indagação. Eu perguntei a ele, o senhor apresentou 4 condições, 4, que eram necessárias para acabar com a guerra fiscal. A segunda condição que ele apresenta na lâmina ali, que foi colocada, aliás, aqui, né, nessa tela, era exatamente a questão dos fundos. Então, percebo que há a intenção dele de fazer. Agora, é preciso ter, além da intenção das condições, a materialização via o instrumento legal correto. Para que, uma vez tentando sair dessa judicialização que a gente se encontra hoje, com medo da súmula vinculante, é a gente ir para esse desespero de achar como é que vai ficar. Imagine, senador Aloísio, nós aprovamos aqui a reformulação do ICMS. Aí a rede de proteção, o colchão, a sustentação, fica na mão do Supremo para dizer se era ou não era inconstitucional a matéria. A parte ao senador Aloísio, para que a gente possa prosseguir aqui com os próximos oradores, senador Jadiana. Pela excelência pela qualidade do pronunciamento dessa tarde, que, aliás, como não seria de se estranhar, vindo de Vossa Excelência. Agora, essa oportunidade da criação dos fundos, essa rede de proteção, esteve aqui,
E o senhor foi o relator da medida provisória 599, se eu não me engano. Eu tinha muita esperança, porque o senhor fez um trabalho muito bem feito, como, aliás, foi o trabalho que o senhor fez na redação da nova lei disciplinadora do Fundo de Participação dos Estados. No entanto, essa medida provisória acabou morrendo de morte morrida ou de morte matada. Eu disse morte aqui, matada. Quer dizer, não houve empenho do governo federal, do executivo, em discutir seriamente, de coração aberto, a composição desses fundos, o que seria recurso orçamentário para financiamento, digamos, para recursos a fundo perdido, o que seria financiamento, condições, circunstâncias que o senhor estava discutindo com a maior isenção e com maior competência no âmbito da relatoria da 599. Então, é preciso efetivamente que o governo tome a iniciativa de materializar, segundo o instrumento legislativo adequado, a criação dessa rede de proteção. Sem o que a guerra fiscal vai continuar. E mais, hoje, a chamada guerra fiscal já está provocando uma paralisia nos investimentos. Porque as empresas, diante da insegurança jurídica, da ameaça da edição de uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, então, além de estarem retraindo os seus investimentos, estão sendo obrigados a fazer provisões vultosíssimas nos seus balanços para poder fazer face a eventuais condenações no futuro. Né? Então é por isso que, por todas as razões, inclusive as razões que dizem respeito ao desenvolvimento e ao crescimento do nosso país, é importante resolver essa questão. E a bola está, creio eu, com o governo federal. Senador Agripino, uma parte rápida, senador. Por mim, aqui o rapidamente, nosso presidente que quer fazer a ordem do dia. Eu acho oportuníssimo o pronunciamento de Vossa Excelência, primeiro porque Vossa Excelência fala como ex-relator de medida provisória, que tinha toda a legitimidade para estabelecer com começo, meio e fim a questão eu não chamo de guerra fiscal, da equalização de oportunidade entre o Brasil rico e o Brasil pobre. E o Brasil que já não é tão pobre, porque dentro do Brasil pobre já tem os menos pobres e os arremediados. O que é preciso agora é a gente não perder a embalagem do que começou. Vossa Excelência começou, o trabalho de Vossa Excelência não está perdido, porque motivou a discussão deste PLS, que o senador Armando Monteiro relata, da iniciativa do senador Paulo Bauer, que se for aprovado não tem consequência prática, porque não pode se criar um fundo por iniciativa que não seja do Poder Executivo, mas eu acho que essa discussão toda nos leva a este ano e não pode passar deste ano nós chegarmos a uma conclusão. Nós já temos alguns consensos estabelecidos. A convalidação dos incentivos é uma tese que estava complicada e que hoje já é consenso. Aquilo que foi dado no passado, que era um terror, já é um consenso entre os estados que tem que ser mantido. O que eu achei que o senador Aloysio, o senador Ferraz, o senador Walter Pinheiro, nós não podemos perder a embalagem. Nós estamos perto de da solução de um problema que eu julgava inatingível. Eu honestamente imaginava que a reforma tributária que reside, claro, na reforma do ICMS, nas alíquotas, não se conseguiria chegar ao entendimento. Chega sim, o caminho é a compensação, é o colchão de proteção, é o fundo, mas é fundamentalmente o que Vossa Excelência alerta, e aqui eu quero aplaudir. O que é que vai ser de nós no futuro, porque você prepara uma estrutura tributária, mas se amanhã o Brasil não for competitivo, se não se criarem as condições para que, com uma base tributária reestudada, você ofereça condições de investimento pela perspectiva de lucro e de mercado, vai ser um desastre. Então, esse debate que eu quero louvar é o debate que Vossa Excelência dá sequência. Vossa Excelência que começou como relator da MP e que volta depois da presença do ministro Mantega, esse debate tem que ter continuidade nesse plenário, na CAI, para que até o recesso a gente vote. E temos condições de votar. Efetivamente condições de votar. Agora, votar uma coisa que é aprovada tem a consequência prática. Senão, será vitória de pirro. Obrigado, senador Agripino. Eu acredito, senador Jorge, que esse é o tema que deve nortear as nossas ações daqui para frente. Ontem, senador Aloysio, nós ficamos aqui 4 horas debatendo uma matéria sobre número de deputados. Então, eu acho que nós podemos dedicar agora 4 horas por dia para a gente debater um tema que mexe
Isso, mas aí nós temos que fazer a nossa parte. Como hoje nós trouxemos o ministro Guido Mantega, que dissemos ele aqui, ó. Sem isso não tem como ter reforma do ICMS. Então, portanto, fazer a nossa parte, cobrar do Executivo. E até porque, senador Aloysio, quando foi apresentado o PLS na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Ricardo, Vossa Excelência que era membro lá da MP 599, nós já tínhamos avisado. Apresentaram, inclusive, no mesmo período. Por isso que eu disse, ó, isso foi uma coisa muito bem pensada, para não ir para adiante. Tanto é que mataram a medida provisória e a resolução ficou aí dormitando entre o corredor, entre a comissão e o plenário. Então, portanto, na linha da responsabilidade, nós temos que apontar que esses pontos têm que andar em conjunto. Mas a solução tem que ser apresentada, senador Jorge Viana, para o Brasil e, consequentemente, para cada unidade da federação nesse país até o final desse ano.